Mas a ideia não é fazer na caixa, é fazer no hi-hat caixa, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Ou pode ser menos do que isso. Sei lá, você está fazendo 2 tempos, 3 e 4. Fala pessoal, Cláudio Félix por aqui. Seja bem-vindo ao meu canal, bem-vindo a mais uma aula. Nessa aula eu quero falar para vocês sobre uma coisa que eu faço para melhorar o meu groove. Tenho certeza que vai te ajudar muito também aí na sua forma de tocar, porque esse é um exercício que serve para muitos estilos musical. Não é um exercício para você tocar só em uma coisa, ou você ficar preso a só um estilo musical, nada disso. A ideia desse exercício é fazer com que você tenha possibilidade de aplicar isso em todos os seus grooves que você toca de formas diferentes, né? Uma coisa muito legal de se fazer com um exercício é você não se prender a só uma forma, né? Todos os exercícios ele já vêm com uma forma pré-estabelecida. Por exemplo, você vai treinar paradidro, paradidro, paradidro. Mas você pode fazer muitas coisas com esse exercício sem mexer nessa estrutura do exercício de paradidro, mexendo na célula, mexendo na acentuação, que vai fazer com que você crie possibilidades absurdas com um exercício só. Então, minha ideia sempre é fazer com que a gente aprenda um exercício, um padrão, alguma coisa assim, e faça com que isso nos dê possibilidade de tocar isso em vários estilos. Eu, por exemplo, eu toco música na igreja, toco música instrumental, gravo aqui no meu estúdio pagode, worship, música pop, um monte de coisa diferente, que eu acabo aplicando esse conceito de pegar exercícios que eu treinei, só o exercício, e começo a manipular ele de formas que eu consigo aplicar ele dentro dos meus grooves. Nessa aula eu vou te mostrar exercícios simples, coisas simples, que você vai colocar dentro do teu groove e vai fazer uma diferença muito legal. Antes de eu começar a te passar o exercício, por favor, se você não é inscrito, se inscreve no canal, aperta o sininho, deixa seu like, compartilha, comenta. Isso é muito importante para a gente, porque esse vídeo vai chegar para outras pessoas, porque o YouTube vai entender que você está gostando e vai recomendar esse vídeo para outras pessoas, beleza? Vamos lá. Então é o seguinte, ó, vamos supor que você está lá tocando o seu groove, vou pensar em coisa lenta, para ficar fácil a compreensão, certo? Vamos supor que você está tocando um negócio assim e o groove seja isso aqui. O que a gente pode fazer para melhorar esse groove aqui? Primeira coisa, nota fantasma. Como aplicar a nota fantasma? Tem várias formas, certo? Entre o hi-hat. Deixa eu baixar aqui um pouquinho a câmera para você olhar para a caixa aqui, onde é que está acontecendo. Certo? Ó. Eu botei nota fantasma entre o bumbo aqui, entre um hi-hat. Não estou pensando muito em fazer isso, eu só estou pensando em adicionar essas notas fantasmas aqui, ó. Isso aqui é muito comum, né? Muito natural. A maioria do pessoal faz isso aqui tocando, ou drag, né? Que é o... São essas duas notinhas entre os contratempos, né? Que é muito legal também. Agora, o que eu vou te passar e te aconselho a fazer é o seguinte, ó. A sua mão, você vai usar isso para treinar a mão esquerda também, para treinar a sua habilidade na mão esquerda. Aqui a gente está tocando o que a gente chama de colcheia, 2 notas por tempo. 1, e 2, e 3, e 4. E. Aqui na tua mão esquerda, tu vai fazer semicolcheia, 4 notas por tempo. 1, 2, 3, e 4. E. Faça na velocidade que você consiga executar, tá? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Agora eu vou acentuar a nota no 2 e do 4, que é o groove, o tempo 2 e 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Isso aqui vai te ajudar, cara, num controle de nota fantasma, de dinâmica absurdo. Por quê? Você tem que tentar fazer a nota 2 e 4 como que você, na hora que você está fazendo um groove, e não perder nada disso. A nota fantasma tem que continuar fantasma e a nota acentuada ou a nota normal do groove normal. Para isso você precisa lembrar que a nota fantasma é tocada aqui embaixo, né? A gente chama de tap ou toque sem preparação, né? Que você toca nessa distância de 3 dedos, sempre no centro da caixa, que é onde a gente tira o melhor som, tá? E não pode passar disso, que é exatamente uma nota fantasma. Tem um movimento muito interessante chamado up,
que vai te ajudar a fazer o seguinte, ó. Quando você for tocar a nota acentuada, você, ao invés de só tocar a fantasma aqui embaixo, você vai fazer esse exercício aqui, ó. Esse toque, isso é chamado de up. A nota continua sendo fantasma, mas a movimentação do seu pulso se movimenta desse jeito para você acentuar a próxima nota. Ou seja, o up sempre antecede uma nota acentuada. Então, se você está fazendo 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, estou contando a quantidade de notas. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Sempre a nota que antecede a acentuada é o up. Up e acentuada. Ou downstroke, como também é chamado nessa linha onde tem o nome dos toques. Mas eu não quero parar para falar sobre isso, porque não tem muita importância nesse momento. Só você entender isso, ó. E aí você continua fazendo. Vou passar para o prato de condução, ó. E vou fazer isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Isso aqui você vai treinando e vai adquirindo velocidade. E aí surge a pergunta: pô, eu vou tocar isso num groove o tempo todo? Depende. Pode ser que sim, pode ser que não. A ideia aqui não é fazer com que você tenha, como eu falei no início da aula, um padrão para você fazer o tempo todo a mesma coisa. É para você criar coisas com isso. Quer ver uma coisa? Eu vou soltar uma música aqui lenta, média, é lenta, e vou começar a aplicar isso não dessa forma direta, vou colocar isso no meio do groove. Quer ver? Ó, a música é o seguinte, ó. Música lenta, o andamento, ó. Certo? Fazer 1, 2. Apliquei um drag. Pronto, ó. É a mesma coisa que a gente falou. Vou fazer isso o tempo todo? Não precisa ter essa definição. A definição que você precisa ter é estudar. Ó, já uma outra aplicação, ó. Misturando. É porque é muito normal, muito comum a gente usar as notas entre, né? Agora fazendo a mesma coisa com a nota depois da acentuada, ó. Vou fazer a nota acentuada e vou fazer a fantasma depois, ó. É com uma espécie de eco, né? Você vai misturando. Isso vai te dar uma criatividade muito grande, mas primeiro você tem que estudar o domínio, praticar o domínio, como fazer isso, entendeu? E aí você vai misturando isso com um monte de coisa, música, ritmos mais rápidos. Não estou aplicando direto, até porque eu mesmo não tenho a capacidade de tocar isso rápido o tempo todo. E não é essa a ideia, é criar coisa diferente. Você vai criando coisa legal. E outra coisa que eu falei, você vai evoluir muito com a sua mão esquerda fazendo esse tipo de coisa, sacou? Outra coisa muito legal é você, num groove lento como esse, o groove médio, você aplicar double paradiddle no meio do groove. Double paradiddle é, né? Creio que a maioria de vocês conhece esse rudimento. Se você não conhece, procure conhecer, porque esse é um dos rudimentos mais usados aí nas aplicações de exercício. Então é o seguinte, você está tocando essa música de novo, ó. A música está acontecendo, certo? Vou fazer uma aplicação aqui na caixa igual eu fiz, ó. 3 e 4, 1, 2, 3, 4. Mas a ideia não é fazer na caixa, é fazer no hi-hat caixa, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Ou pode ser menos do que isso. Sei lá, você está fazendo 2 tempos. 3 e 4. 1, 2, 3, 4.
4. Agora eu vou fazer isso no 1 e no 2 como uma pré para uma virada. 1, 2, 3, 4. 1, 2, de novo. Tá. 1, 2. Isso aí você aplica em várias coisas, pensando em blocos pequenos, ao invés de você pensar no exercício inteiro. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1. Misturando com o exercício primeiro. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. A ideia é sempre fazer com que você não fique preso a um padrão só. É que você pegue essas ideias, esses exercícios e comece a aplicar de forma espontânea. Sacou? Agora eu vou fazer a aplicação do double paradiddle em algum lugar e vou colocar essa nota fantasma que a gente estudou. 1, 2, 3, 4. A nota fantasma. Opa. Paradiddle. Eu não gosto da ideia de fazer sempre as coisas muito mecânicas, mas para isso você tem que treinar o exercício, ir praticando, e as inserções vão acontecendo conforme você vai tocando mesmo. O seu play, né, vai te dando condições de você adicionar esse tipo de coisa. Pessoal, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça, se você não é inscrito, se inscreve no teu canal, aciona o sininho, compartilha, comenta, isso é muito bom pra gente, beleza? E até a próxima aula.